Veja só que chave poderosa que eu encontrei aqui em Provérbios, capítulo 3, o verso 5 e o verso 6. Olha só. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Gente, o que a palavra do Senhor está nos ensinando é que tudo quanto você for fazer, confia no Senhor. Por mais que você planeje, por mais que você estude, calcule, veja os riscos, em tudo você precisa confiar em Deus. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque você não sabe o que vai acontecer com você daqui exatamente 2 segundos. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Então, por mais que o teu plano seja um dos melhores planos, por mais que as suas estratégias sejam estratégias validadas, que você sabe, olha, isso aqui já foi testado com tal pessoa, o processo, muitas vezes você não vai saber. E às vezes as coisas não vão acontecer da forma como você quer. E tudo bem quanto a isso. O importante é você entender que antes de você fizer qualquer ação, você precisa confiar em Deus. Olha só que poderoso é esse versículo que nós acabamos de ler. Que quando nós confiamos no Senhor de todo o nosso coração, isso já tira toda aquela segurança falsa que o dinheiro te proporciona. Isso exclui totalmente aquela segurança de eu estudei, eu já fiz isso várias vezes. Quando você confia em Deus de todo o coração, você não tem aquele plano B. Você coloca nas mãos dele, você entrega nas mãos dele. E interessante que a outra parte desse versículo diz assim, olha, reconhece ele em todos os seus caminhos. Não é aquele negócio, eu sou bom, eu sou o cara, porque nós seres humanos somos assim, não somos? Se nós fazemos um plano que dá certo, muitas vezes as pessoas querem se vangloriar. Tá vendo? Eu estudei, eu calculei, eu medi, mas quantas coisas no meio do processo Deus interviu para que desse certo e você nem imaginou. É por isso que nós precisamos reconhecer Deus em todos os processos, em todos os momentos. Agora, o que mais me deixa feliz é essa última parte que diz assim, olha, e ele endireitará as tuas veredas. Gente, esse plano, esse projeto que você está fazendo, tem muita coisa que Deus está olhando e está dizendo, filho, você não sabe o que eu vou ter que fazer para que isso dê certo para você. E você está aí pensando, agora vai dar certo, eu calculei isso daqui, eu planejei isso aqui, eu fiz essa estratégia, está tudo certo. E Deus só está olhando para você e dizendo, se você soubesse quantas coisas vão acontecer no meio desse processo. Mas o melhor de tudo é que quando você confia em Deus, o melhor de tudo é que quando você entrega esse plano a Deus, tudo isso que pode acontecer e que você nem imagina, Deus já está endireitando. Sabe o que é endireitar as veredas? É o plano que você tem em um caminho que muitas vezes está tortuoso. O que Deus está falando é que quando você confia nele, todos esses processos, coisas que você não consegue mensurar, ele vai endireitar. É por isso que quando eu li esse versículo hoje, eu quis gravar esse vídeo para poder compartilhar com você. Nós precisamos e devemos sim planejar. Só que tem muitas pessoas que não vivem o extraordinário porque ficam só pensando. E se isso não der certo, eu tenho que ver uma solução. Se isso não der certo, gente, coloque em prática. O processo, Deus vai dar meios e condições para que você possa conseguir, que você possa conquistar. Eu não estou dizendo que você não tem que planejar, a própria palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos sim planejar. Mas o melhor de tudo, planeje e confie em Deus. Fala, Deus, esse é o projeto que eu tenho. Eu quero apresentar a Ti. Eu quero te glorificar através desse projeto.
Tem alguma coisa que o Senhor quer mudar? Porque às vezes nós achamos que o nosso projeto é tão bom que nós não queremos nem que Deus mude, né? Olhamos para o nosso projeto e falamos, não preciso nem falar com Deus. Vai que Ele quer mudar. Mas se Ele quiser mudar, você está disposto a se submeter à vontade de Deus? Gente, Deus ele tem o melhor para nós. E esse melhor só depende se você confiar em Deus. Quantas coisas Deus ele intervém para que você possa conquistar. Só que quantas vezes nessas conquistas você glorificou o nome de Deus? Porque se as coisas dão certo, beleza, eu sou o cara, eu sou bom. Mas quando as coisas dão errada, é porque Deus te abandonou. É assim. As pessoas pensam dessa forma. Mas o que eu quero que você entenda através desse vídeo é que Deus ele quer te abençoar. Esse projeto que você está agora mesmo pensando, idealizando, construindo estratégia, coloca na mão de Deus. Coloca na mão de Deus, não fique pensando muito no como, no processo. Coloca na mão de Deus e fala, Deus, o que eu tenho é isso. E dê o primeiro passo. Se você quer viver milagres, você precisa aprender a confiar. Não é um pouquinho, mas é muito em Deus. E esse muito, eu me refiro a você colocar todo o teu coração, toda a tua confiança somente em Deus. Não é pelo dinheiro, não é pelos recursos intelectuais, não é pelos fatores naturais. Você precisa colocar a sua esperança em Deus. Por mais absurdo que seja a circunstância que você está vivendo, quando você coloca nas mãos de Deus, confia nele, ele dá conta do recado. Gente, eu quero que essa palavra venha como uma esperança para você. São duas situações que acontecem que é muito comum na vida de pessoas que servem a Deus. Pessoas que planejam, mas os seus planos nunca saem do papel, porque eles esperam sempre uma oportunidade melhor, um momento melhor. Mas se você não colocar em prática, você não vai viver milagres. E outra situação é a pessoa que planeja, mas não apresenta a Deus. Esse versículo que nós lemos aqui, ele nos inspira, nos motiva a entender que existe um Deus, o nosso Deus, e Ele conhece todas as coisas. E Ele sabe nesse projeto o que pode dar certo e o que pode dar errado. A questão é, você tem o melhor conselheiro que você possa ter. E melhor de tudo, é de graça. É só você se achegar a Ele e dizer, Pai, está aqui o meu projeto. O que o Senhor acha desse projeto? O que o Senhor quer que eu faça? E Deus ele vai endireitar as suas veredas. No processo, muitas coisas vão acontecer. E nesse momento, quando durante a execução, coisas que você não imaginava, coisas que venham a te surpreender, que você possa confiar em Deus. Porque você não iniciou sem antes falar com Ele. E se você falou com Ele, tudo que vai acontecer, por mais que pareça contrário, é para o melhor. Gente, eu estava conversando com um dos prestadores que é parceiros da nossa empresa e todo o projeto que eu apresentava para ele, ele colocava uma objeção. Tudo. Ah, mas isso aqui se você fizer, isso aqui não vai dar certo, porque isso aqui, tal. E aí eu dava uma solução. E aí depois ele falava, então, mas se a gente fizer isso aqui, depois não vai conseguir fazer aquilo. Eu falei, chegou uma hora que eu falei para ele, olha, eu procuro solução, você procura problema. Enquanto você ficar procurando problema, você nunca vai ter a obra realizada. O que a gente precisa fazer é começar. E Deus ele vai nos mostrar de que maneira conduzir. Porque se você, tudo que você pensar numa objeção, mas se fizer isso pode ser que dá ruim nisso aqui. Mas se eu fizer isso pode ser que dá ruim naquilo lá. Você não vai sair do lugar. Você tem um projeto, você precisa apresentar a Deus.
e começar. Porque quando você começa, as coisas que vão acontecendo e você confia em Deus, pode ser às vezes que aconteça um problema de falta de recurso, pode ser que às vezes aconteça um problema de falta de recursos humanos, pessoas, mão de obra. Pode ser que talvez seja alguma situação por uma ação natural. Você não estava contando às vezes com uma chuva, uma tempestade, alguma coisa, mas Deus nunca perdeu o controle da situação. Quando as coisas acontecer durante o processo que te assustar, não fique desesperado. Lembra que você apresentou seu projeto para Deus. A questão é você falar com Deus: Pai, o Senhor quis dessa forma, eu confio em Ti. Não era a maneira como eu estava imaginando, mas se aconteceu isso, eu sei que o Senhor está no controle. Já aconteceu situações na minha vida que, por mais que eu planejei, por mais que eu imaginei que as coisas iam dar certo, é claro que todo projeto tem um grau de risco, mas teve coisas que aconteceu que foi fora da curva. Sabe aquela situação que é para te colocar no chão e você olhar assim e falar: é melhor parar, acho que esse negócio aqui não vai dar certo. Mas quando eu estava desesperado, quando meu coração começou a ficar ansioso e as coisas pareciam que não ia dar certo, o Espírito Santo me lembrou que Deus nunca perde o controle. E tudo que eu vou fazer, eu sempre apresento a Deus. Por mais que durante o processo muitas vezes você passa por situações que você parece que está sozinho, mas você não está sozinho. A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Talvez você não esteja vendo a solução agora, mas espere a realização, a concretização desse projeto, desse sonho. Porque fé é você olhar e enxergar além daquilo que os teus olhos podem ver. Então não se desespere durante o processo. Talvez eu estou aqui ministrando para pessoas que estão no processo de projeto, está pensando, escrevendo, e Deus já está falando para você: pegue isso que você já tem em mãos, apresente a Deus. Outros já estão durante a execução, durante o processo, e está desesperado porque as coisas saíram de uma maneira que não esperava. Eu quero que você lembre o Deus que você serve. Ainda que tudo pareça que está acabado, não está acabado para Deus. Gente, Deus usa caminhos diferentes de caminhos do homem. Você está olhando uma situação com os olhos humanos, mas Deus está te conduzindo por um destino, por um caminho que é muito melhor do que o caminho do homem. É por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus. É por isso que você precisa aprender a descansar em Deus. As coisas não estão dando certo da forma como você quer. Respira. Deus está no controle. Fale com Deus: Pai, eu não sei o que fazer. A situação se tornou ela foi para um caminho que eu não esperava. Mas eu confio em Ti. Eu confio em Ti. E eu sei que o Senhor tem a solução para esse problema. Faça-me enxergar com os Teus olhos. Gente, as coisas vão acontecer. É só você parar de querer enxergar com os olhos naturais e começar a enxergar com os olhos de Deus. É por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Gente, quando eu li esse versículo hoje, essa palavra tocou meu coração. Eu falei: eu preciso compartilhar com vocês. Confia no Senhor e não se apoie no seu próprio entendimento. Não importa se você é graduado, mestrado, doutorado, não importa. Estudar é bom e nós precisamos estudar, mas que a sua confiança não esteja nos seus recursos acadêmicos e muito menos no seu dinheiro. Que a sua confiança esteja em Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece Deus em tudo que você for fazer e Ele vai endireitar
as suas veredas. Gente, guarda essa palavra, que Deus abençoe. Se essa palavra fez sentido para você, eu quero pedir gentilmente, coloque aqui o seu joinha, faça um comentário, fala qual parte desse vídeo Deus tocou o teu coração. Se você conhece uma pessoa, sabe aquela pessoa que planeja e não sai do lugar, só fica no papel? Mande esse vídeo. Eu tenho certeza que é uma resposta de Deus. Seja você um agente de milagre para que Deus possa manifestar o nome dele e o nome dele ser glorificado. Que Deus te abençoe, um grande abraço, tamo junto.